Boa noite, querida igreja. Que bom poder estar reunidos mais uma vez, mesmo de forma online, para cultuar o nome do Senhor. Peço a você que tome o seu lugar na sua casa, junte sua família na sala, em espírito de oração, em espírito de adoração, para cultuar o nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Eu rogo ao Espírito Santo que ministre ao seu coração nessa noite, que você seja ricamente abençoado. Hoje é um culto de Páscoa, um culto onde nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. Ou seja, vamos adorar um Jesus que está vivo. Ele está no nosso meio. Ele está em nós. Nesta noite, eu quero convidar a irmã Adriana, que nos conduzirá a Deus em oração. Boa noite, irmãos. Estamos muito felizes em estarmos juntos nessa noite no culto de louvor e adoração. Oremos. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido grande nas nossas vidas, Senhor. Te louvamos pela salvação, Senhor Deus. Te agradecemos pela tua igreja, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado dos nossos membros, o Senhor tem cuidado do nosso pastor, da família dele, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque tem havido cura, Senhor Deus, dentro da nossa igreja. Nossos irmãos que estavam doentes, ó Pai, já estão sãos, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque através da internet nós podemos, Senhor Jesus, estarmos juntos, te adorando, Senhor Deus, participando desse culto, Pai amado. Nos ensina, Senhor Deus, através da tua palavra, que nós possamos, ó Pai, ouvir de ti, Senhor, o que a tua palavra vem dizer aos nossos corações e a tantas outras pessoas que estão assistindo esse culto nessa noite. Te agradecemos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E sabemos, Senhor Deus, que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Fica conosco mais essa noite, Senhor. Usa, Senhor Deus, o pregador da palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuando no nosso culto de adoração a Deus, eu quero também convidar o irmão Daniel, que fará a leitura bíblica conforme está no programa. Leitura bíblica de Mateus 11, de 1 a 5. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de Missões Mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia.
a fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo e então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o Espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é o poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar. É o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados. O Espírito nos mantém animados. O Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder e nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos, a tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder, o poder de não parar de testificar, o poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o Espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local. E se esquece que precisamos do equilíbrio.
para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe sua vida. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Meus irmãos, nós estamos fazendo a abertura, nesse culto, a abertura da campanha de missões mundiais, que tem como tema Viva o Poder de Transformar. Esse é o tema da campanha da Junta de Missões Mundiais para o ano de 2021. E eu quero fazer essa abertura incentivando você a participar dessa campanha. O Evangelho chegou no Brasil através de outras nações. Uma das mais fortes foi os americanos, que nos evangelizaram, que nos
apresentaram as boas novas da salvação. E como brasileiros, nós somos fortes na mensagem do Evangelho também em outras nações. Muitas nações que não conheciam o Evangelho passaram a conhecer através de missionários brasileiros. Portanto, é muito importante que você participe dessa campanha. O nosso alvo está aí, estabelecido nos cartazes da igreja, e eu quero contar com a sua cooperação. Para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, é importante que a gente faça a nossa doação, que a gente participe dessa obra. E eu vou te dizer uma coisa, como é gostoso poder participar da obra missionária. A obra missionária é algo de muita relevância na vida da igreja. E para nós não é um peso participar. Muito pelo contrário, é um privilégio, é uma alegria. E eu quero desafiar você a fazê-lo. Estamos abrindo campanha de missões mundiais, mas também hoje é um tema muito especial, é o tema de Páscoa. Páscoa é o tema muito relevante no nosso calendário. No calendário do povo cristão, do povo judeu, a Páscoa tem uma importância especial. E é sobre isso que eu quero falar. O tema dessa noite é a ressurreição de Jesus. E o texto é livro do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16, do verso 1 em diante. Marcos 16, de 1 em diante, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E ainda estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, de 1 a 20. A igreja primitiva é quase inteiramente unânime em atribuir, segundo evangelho, a Marcos, primo de Barnabé, associado a Paulo e Pedro. Marcos era alguém muito próximo desse trio. De Barnabé, porque era sobrinho, de Paulo e de Pedro, porque eles caminhavam juntos. Uma forte tradição igualmente sustenta a asseveração de que nesse evangelho encontramos a pregação de Pedro, que chamou Marcos de meu filho. O texto foi escrito por Marcos, no entanto, a gente vê semelhança entre os escritos de Pedro e os escritos de Marcos. E na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro chama Marcos de meu filho. Marcos não era um apóstolo, como muitos confundem. Ele era um cristão do primeiro século, cooperador do evangelho. As características desse evangelho casam bem com a personalidade de Pedro, porque Pedro é muito direto ao assunto e Marcos também usa desse perfil, usa dessa estratégia para as suas narrativas. A maioria dos eruditos sustenta que é o primeiro dos evangelhos canônicos escrito. Entre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos é o mais antigo. Sendo um livro mais curto, apenas com 16 capítulos, ele é contundente, muito preciso nas informações. Esse livro foi escrito exclusivamente para os gentios, entre os anos 50 e 65 depois de Cristo. O conteúdo que você encontra em Mateus, você também encontra em Marcos. Só que Marcos agrupa os assuntos de forma diferente. E um fato interessante desse livro de Marcos é que Marcos passa de um fato para outro rapidamente como um flash, parecendo cena de filmes. Mas Marcos é muito preciso nas informações e narra basicamente todo o ministério de Jesus. Existe um teólogo chamado William Hendriksen, em seu comentário do Novo Testamento, ele nos fornece uma excelente resposta sobre quem foi Marcos. Ele diz o seguinte, ao dizer comentários, traçar comentários sobre Marcos, ele diz que Marcos não foi um grande líder, muito menos um construtor notável, mas sim um seguidor e ajudador dos apóstolos. Ao contrário de que muitos pensam, Marcos não era alguém com personalidade notável, era alguém frágil, com fraquezas, mas trabalhou, confessou e venceu todas elas. O tema deste livro de Marcos é o sofrimento do Filho do Homem, Jesus. Feitas essas considerações sobre o livro de Marcos, vamos ao assunto em foco: Páscoa. Em sua narrativa sobre o ministério, sobre o sofrimento, a prisão, a morte, a ressurreição, toda a vida de Jesus, Marcos é muito preciso, muito categórico nas informações que ele traz. Antes, porém, quero lhe falar sobre a Páscoa propriamente dita. Páscoa. A Páscoa foi originalmente
uma festa para aqueles que seriam libertados pela obediência direta a Deus. Serviu como a prova dinâmica e final da presença e do cuidado protetor de Deus. Quando o povo vivia cativo no Egito, o povo estava vivendo como escravo. E a Páscoa foi a libertação do povo de Israel das mãos de Faraó, no Egito. Sua celebração continuada por toda a congregação de Israel serviria como um memorial para aqueles que foram libertos e sua descendência. A Páscoa é celebrada sempre no mês de Nissan, ou também chamado mês de Abib, que é entre março e abril, e marca o novo ano, pois sua origem marca o início da nova vida de Israel como povo. A característica pela escolha de um cordeiro que é sacrificado para a alimentação do povo, sempre mostrando a comemoração de um feito maior. Essa comemoração era a libertação do povo ali do Egito. Sendo uma festa de esperança e vida, a Páscoa representa a libertação e novo começo. Tem muitos dos seus elementos e é um tipo de Cristo. Esse fato que ocorreu na Páscoa é um fato que aponta para o futuro. O fato foi de uma extraordinária relevância. A Páscoa foi uma coisa tão marcante, tão relevante, que ela marcou o calendário do povo de Israel e do cristianismo até os dias de hoje. Duas festas mais importantes para o cristianismo. Foi a Páscoa, a libertação do povo de Israel do Egito, mas esse fato apontava para o futuro, mostrando que iria nascer alguém para morrer por nós. O segundo fato foi o nascimento do Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o Deus que nasceu para morrer em nosso lugar. E a Páscoa foi um fato que apontava para o futuro, que o Filho de Deus seria imolado como o cordeiro em nosso lugar. No entanto, a morte de Jesus não cobriu os nossos pecados, como fazia o sacrifício, como fazia o sacerdote no sacrifício no passado. Porque o sangue de touros e de bodes, como diz o escritor aos Hebreus, não pode remover os pecados. Contrário de Jesus, o sangue de Jesus não removeu os nossos pecados, mas nos limpou de todos os pecados. O sangue de Jesus nos lavou dos nossos pecados. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus. O sábado terminava com o pôr do sol. Voltando ao texto agora de Marcos capítulo 16. E o pôr do sol se dava ali por volta de 18 horas. Existe uma unanimidade nos evangelhos em relação à proeminência das mulheres nesse acontecimento como sendo as primeiras terem recebido a notícia da ressurreição de Jesus. O texto de Lucas capítulo 8, o verso 2 e 3, fala exatamente da importância das mulheres no ministério de Jesus e dos apóstolos. Eram as mulheres que sustentavam Jesus. Eram as mulheres que proviam Jesus do alimento, da roupa, do calçado. Eram as mulheres que sustentavam tanto Jesus como os demais apóstolos para o exercício do ministério. Jesus era alguém que trabalhava no ministério todos os dias. De segunda a segunda, Jesus estava enganjado na obra. Ele estava pregando o evangelho, viajando, anunciando. E essas mulheres eram as mulheres que sustentavam. O fato de Jesus ter ressuscitado e aparecido primeiro às mulheres foi intencional, mostrando para a sociedade o valor
delas. É importante lembrar o seguinte, irmãos, que as mulheres eram rejeitadas na sociedade e na cultura judaica. As mulheres não eram nem sequer contadas entre a multidão. As mulheres não recebiam a importância que elas mereciam. Eram desprezadas. Porém, Jesus, de forma intencional, exalta as mulheres, ressuscitando, aparecendo primeiro para elas. E Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios, era uma mulher totalmente desprezível aos olhos da sociedade, aos olhos da comunidade. Jesus aparece pessoalmente a ela. Isso é muito importante. Nas primeiras horas do primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena, diz o texto, Salomé, Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro levar especiarias para ungir o corpo de Jesus. E no caminho, elas, preocupadas de quem revolveria a pedra que estava posta na entrada do sepulcro. Mas elas perceberam, ao se aproximar, que a pedra já havia sido retirada. Elas entram no sepulcro e viram um jovem vestido de branco, sentado à direita. Esse jovem, nós sabemos, pela narrativa bíblica, que esse jovem era o anjo do Senhor. E ele anunciou às mulheres: o Jesus que foi crucificado não está aqui. Ele ressuscitou. O verso 6 diz assim: ele ressuscitou. Do jeito que está em Marcos, como lemos. No grego, o verbo está na voz passiva. Foi ressuscitado. Dessa forma, como apresenta a língua original, essa narrativa dá um destaque ainda maior à soberania e o poder de Deus, o Pai. Foi ressuscitado, ou seja, era o Pai agindo em prol do Filho. Era Deus se manifestando, ressuscitando o seu próprio Filho. Muitos defendem que Deus abandonou Jesus, não é verdade? O texto no original diz que ele foi ressuscitado. Existia uma ação ali, que era o poder do Pai. Esse texto exalta a soberania de Deus, Todo-Poderoso. No verso 7, o texto diz: ide, dizei a seus discípulos, o anjo dizendo para as mulheres, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ora, por que dizei aos discípulos e a Pedro, se Pedro também era um dos discípulos? O texto dá um destaque para que anunciasse aos discípulos e a Pedro da ressurreição de Jesus e da sua aparição na Galileia. Pedro, o discípulo que tinha negado Jesus, provavelmente deve ter tomado a decisão de entregar seu ministério frustrado pelo seu ato de ter negado Jesus. Você se lembra que quando Jesus estava sendo julgado, sendo açoitado, e Jesus disse que antes que o galo cante 3 vezes, me negarás, Pedro nega Jesus e ele sai daquele lugar angustiado, amargurado, triste e vai chorar profundamente num lugar isolado, só. Pedro ficou tão desapontado com a própria atitude dele que provavelmente já deve ter desistido do ministério de seguir a Jesus. Quando Jesus faz referência Jesus faz referência ao anjo, a Pedro, entre os discípulos, ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, estou vivo outra vez. Pedro, é hora de recomeçar. Pedro, não te desanimes. Pedro, fique atento. Eu estou te chamando outra vez para ombrear comigo na obra. É como se Jesus estivesse dizendo: levanta-te, anima-te, porque eu estou contigo mais uma vez. Não vou te deixar.
A narrativa desse texto de Marcos, ele mostra também a devoção, meus irmãos, das mulheres em relação a Jesus. Porque perceba, Jesus já havia morrido na sexta-feira, e o texto de Marcos narra que ele ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, nas primeiras horas. E aí as mulheres fazem investimentos em especiarias, em perfumes, em óleos, em coisas típicas para ungir o corpo de Jesus. As mulheres tiveram um gesto extraordinário para ungir o corpo de um Jesus morto. Porque até então, quando ela sai de casa, no pôr do sol, antes do nascer do sol, nas primeiras horas da manhã, elas estão pensando que vão chegar no sepulcro e encontrar um corpo. Encontrar o corpo de um defunto. E elas investem nisso. Elas têm devoção nisso. Elas se dedicam a isso e elas vão visitar esse corpo de Jesus. Quando elas chegam lá, são surpresas. São surpreendidas pela notícia do anjo dizendo que aquele que fora crucificado ressuscitou. Isso me chama a atenção o seguinte, o texto fala que elas saem de casa para ir ao sepulcro ungir o corpo de Jesus. E hoje nós temos plena consciência que Jesus está vivo. E não temos a mesma dedicação, a mesma devoção, o mesmo investimento para servir e para adorar a Jesus. Aquelas mulheres serviam Jesus quando ele estava vivo, no seu ministério, andando pela terra, fazendo milagre, curando, salvando. Elas serviam a Jesus. Mas também elas serviram a Jesus quando ainda estava morto. Existe um abismo muito grande entre a atitude das mulheres naquele dia, entre a nossa atitude hoje. Nós servimos a Jesus que está vivo, mas muitos de nós servimos como se ele estivesse morto. Muitos não dão o melhor para Jesus. Muitos não dão aquilo que é de mais precioso para Jesus. Muitos querem dedicar a Jesus o que sobra. A todos quanto estão me ouvindo, sirva a Jesus enquanto você é jovem, tem saúde, tem disposição, tem alegria, tem força. Sirva a Jesus. E para você que já está com a idade avançada, sirva também. Já que você não teve oportunidade lá atrás, quando era garoto, sirva agora, porque esse é o dia da salvação, esse é o tempo da salvação, esse é o tempo do teu encontro com Jesus, para servir Jesus com o melhor que você tem. Hoje, temos muitas pessoas que não entregam e não dão a Jesus o melhor que ela tem. Temos que servir a Jesus com o melhor que temos. E com tudo que somos. As mulheres não disseram nada a ninguém. Porém, Jesus aparece aos 11 discípulos e cobra deles por eles não terem crido quando ouviram o testemunho de que ele havia ressuscitado. Porque Jesus disse que um discípulo já tinha do suicídio, Judas Iscariotes, que não se arrependeu. Do verso 9 ao verso 20, esse trecho não consta em alguns dos melhores manuscritos da antiguidade. Há também algumas indicações de que esse trecho de 9 a 20, não fora escrito por Marcos. No entanto, se não foi escrito por Marcos, também não foi identificado um outro autor para esse texto.
No entanto, o texto que lemos, todo o capítulo, ele está dentro de um contexto e traz profunda sintonia com todos os outros escritos dos evangelhos de Mateus, de Lucas e de João. Portanto, o texto de Marcos não é um texto isolado. Essa é a preciosidade da palavra de Deus. O texto se completa. O texto, ele se funde em um só, trazendo a mesma mensagem e a única mensagem, a mensagem da salvação de Deus para os homens. O verso 18 diz: pegarão em serpentes. Preciso explicar um pouco isso, porque senão vai ter gente querendo fazer aí malabarismo com cobras. Este fato, por exemplo, pegar em serpentes, ocorreu com o apóstolo Paulo, registrado em Atos capítulo 28, verso 3. Quando Paulo sofreu um naufrágio, junto com 276 pessoas a bordo, e no frio e na chuva ele sai, e ali Paulo, como prisioneiro, faz uma fogueira, e pegando as madeiras, uma cobra pica sua mão. Paulo não sofreu dano algum. Falta-me, no entanto, dizer para você qual o exemplo de beber alguma bebida ou alguma comida venenosa e não ter passado mal. Pelo menos eu não me lembro de registro dessa natureza. No entanto, muitos missionários já testemunharam que passaram por situações que foram forçados a beber e a comer coisas contaminadas e dano nenhum sofreram. Mostrando que a palavra de Deus é poderosa, verdadeira, não mente. Ela opera em nós o milagre. Pegar em serpentes não se refere a manusear serpentes em rituais de cultos, em rituais dessa natureza. O ritual religioso não se refere a isso. Mas afastá-la sem você sofrer nenhum dano. Os discípulos receberam de Jesus uma missão. Perceba no versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Verso 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Esse texto é muito especial, porque Jesus ressuscita, aparece primeiro a Maria Madalena. Maria da Madalena dá o testemunho. Muitos discípulos não creram. Depois Jesus pessoalmente aparece aos discípulos, cobra deles porque eles não creram no testemunho dela, mas ele mesmo, pessoalmente, diante dos discípulos, comissionou os discípulos para a boa nova do evangelho, para a propagação das boas novas da salvação. Jesus disse: ide por todo mundo. A missão da igreja é anunciar as boas novas da salvação no mundo inteiro. É o nosso papel, é a missão que recebemos de Jesus. Essa é a missão dos apóstolos de Jesus. Essa é a missão dos discípulos, que os discípulos receberam das mãos, da boca do Mestre. Somos responsáveis pelo cumprimento dessa missão. Depois que Jesus foi recebido ao céu, assentou-se à direita de Deus, e os discípulos saíram por toda parte cumprindo o ide de Jesus. E o texto é muito claro que Jesus cooperava com eles, confirmando a palavra e os sinais que eles realizavam. Sabe o que esse texto me ensina? Que Jesus, que chamou os discípulos, não abandonou os discípulos. Ele chama os discípulos e coopera com esse trabalho realizado pelos discípulos, confirmando inclusive os sinais, salvando, curando, transformando, dando vida eterna, porque todo poder lhe pertence. Todo poder pertence a Jesus. E ele também deu esse poder à igreja.
Essa é a nossa missão e nós não podemos fazer a missão missionária com base no nosso poder, nas nossas habilidades, mas no poder do nome de Jesus. O que aprendemos aqui é que o mesmo Jesus que chama os discípulos, ele acompanha os discípulos na obra. Ele motiva os discípulos, ele chama, ele acompanha, ele dá poder, ele dá unção, ele vive a obra junto com os discípulos. Ou seja, ele confirma o trabalho das mãos dos discípulos. Ele está conosco, meus irmãos. Quando os discípulos receberam a missão, iniciou-se uma grande perseguição contra a igreja. Os discípulos sofreram perseguição, açoite, prisão, apedrejamento, morte, muitas coisas aconteceram. Tiago, por exemplo, registra no livro de Atos, capítulo 12, Tiago foi morto ao fio de espada no início do seu ministério. Outro que foi morto apedrejado foi um diácono da igreja. Estevão morreu apedrejado por pregar o evangelho e acusar os judeus de ter crucificado Jesus. Então, a perseguição era árdua. Portanto, no entanto, os discípulos não se omitiam na responsabilidade e na missão que receberam do Senhor Jesus. Como caminha um bêbado cambaleando, assim caminha o mundo. O mundo vive sem esperança, caminhando sem rumo e sem direção. Jesus não está mais entre nós. Ele ressuscitou, foi assunto ao céu. Está sentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo afirma isso. Os discípulos morreram, não estão mais entre nós. Aqueles discípulos, aqueles 12, aqueles 11, morreram. Mas nós, que fomos alcançados pela graça irresistível, graça salvífica, transformadora, regeneradora, nós somos hoje os discípulos de Jesus e essa missão foi dada à igreja. A igreja recebeu uma missão específica de Jesus. Estamos nos aproximando do fim. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós temos a responsabilidade de anunciar ao mundo que Jesus ressuscitou, que ele está vivo e que em breve ele voltará. O tema da campanha de missões mundiais: viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Esse é o tema da campanha de missões mundiais. Esse poder que transforma foi o poder que um dia me alcançou. Poder de Jesus, que alcançou você. Portanto, nós não podemos guardar, reservar essa mensagem só para nós. Devemos trabalhar incansavelmente, de sol a sol, como faziam os apóstolos, como fazia o apóstolo Paulo, e pregar o evangelho a todas essas pessoas que ainda não conhecem a salvação de Jesus. Hoje somos nós os discípulos. Hoje somos nós o anunciador das boas novas da salvação. Que o Espírito Santo motive você, encoraje você, prepare você, e que você aceite esse comissionamento, aceite esse desafio de anunciar que Jesus está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, que nem a morte pôde o deter. E da mesma forma como ele ressuscitou, ele também quer ressuscitar todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, todo adolescente, que estão sepultados nos seus delitos e pecados. Ele quer trazer entre nós libertação e vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo lhe dê consciência dessa aliança que temos. Aliança que somos discípulos e precisamos fazer novos discípulos para a glória de Deus. Eu quero orar com você. Deus eterno, Deus amado,
Muito obrigado por esse momento tão precioso de estarmos compartilhando a Tua palavra, anunciando que Jesus ressuscitou. O Filho de Deus nasceu como homem, viveu, sofreu, foi preso, foi julgado, condenado e morto. Mas ninguém, absolutamente ninguém, e nada pôde detê-lo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, Jesus está vivo e queremos exaltar o nome dele para todo sempre. Obrigado porque nos escolhestes para ser o anunciador das boas novas da salvação. E que a mensagem da Páscoa, o Cordeiro que foi imolado lá no livro de Êxodo, quando o povo comia com Eva amargosa e saía daquela terra libertados pelo Senhor. Te damos graças porque aquele evento apontava também para o futuro. O Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, nasceu, morreu, ressuscitou e nos libertou dos nossos pecados. Bendito seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso. De hoje, temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, o teu amado Filho. É assim que oramos agradecidos. No nome precioso, que é o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Que Deus abençoe você. No próximo domingo estaremos reunidos na Igreja Batista Esperança, no culto presencial. Eu conto com a sua presença. Uma excelente semana. Que Deus vos abençoe. Vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anuncia. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás.
jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado,